Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tive um pai, eu e as grandes ideias, né? Que me perguntou, doutora, bebê já pode usar Invisalign? Que ele tá usando, na verdade, né? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês um histórico desde os bebês. Os dentinhos vão nascendo aos pouquinhos, a partir dos 6 meses, mais ou menos. E eles podem nascer bem tortinhos, né? Principalmente os de baixo e os de cima. E eles podem ter vários problemas na dentição de leite ainda. Quais problemas principais? E eu queria que você desse uma olhada no seu filhote para ver se ele tem algum desses problemas, que eu vou relatar alguns casos, por exemplo. Veja se o dente de cima cobre o dente de baixo inteiro. Como que a gente tem que morder? A gente tem que morder habitualmente encostando uma parte do dente de cima e aparecendo o dente de baixo. Olha lá no seu filhinho, vê como que tá. Se ele estiver cobrindo o dente inteirinho de baixo, quando ele fecha e não aparece, a gente chama isso de mordida profunda. E isso pode gerar várias situações. Ele pode ter um bruxismo, que é aquele à noite piorado, não é o único fator, mas pode ser um dos fatores que também piora esse bruxismo. E aí, quando corrigir? Nessa idade, esquece o Invisalign, a gente não tem como usar. Mas a gente tem vários aparelhos ortopédicos funcionais e miofuncionais que vão trabalhar esse problema, que a gente chama que é o vertical, resolvendo para prevenir já numa dentição futura. Então, tudo isso a gente já avalia na dentição de leite. Vamos imaginar outra situação. Ao contrário, meu filho não encosta os dentes, ele tem uma mordida aberta. Isso geralmente acontece por causa de, primeiro, chupeta. Seu filho usa chupeta? Quanto tempo durante o dia ele usa chupeta? Qual a idade da criança que está usando a chupeta? Né? Dá uma olhadinha lá. Depois é um outro tema que eu vou discutir sobre as chupetas, mas assim, dá uma avaliada. Não está encostando os dentes? Geralmente, quando a criança não encosta, a língua fica onde? Parada no meio dos dentes. E cada vez mais essa língua vai provocar a abertura dos dentes e pior, vai piorando a mordida aberta. E isso para a dentição que vem é péssima, porque não é só a posição dos dentes que vai prejudicando o crescimento ósseo, tanto em cima como embaixo. Então a posição do dente fica errada, porque o osso está desenvolvendo e com a língua naquela região vai abrir mais ainda, porque o osso vai crescer de uma forma inadequada. E por aí vem outros problemas. Como que a criança vai comer quando ela tem uma mordida aberta? Se ela engolir normal, ela não vai conseguir, porque a saliva vai sair pelo espaço que tem da mordida aberta. Então, automaticamente, a criança coloca a língua no meio e engole. E ela cria um outro problema que a gente chama de hábito inadequado. Qual seria? Uma deglutição atípica. E aí começam os problemas. Criança que não tem essa mordida fechada, ela não desenvolve o crescimento transversal nesse sentido. E o céu da boca começa a ficar fundo e estreito. Então são aquelas crianças geralmente que vão desenvolver um problema também respiratório, ou porque ele já estava instalado e veio esse problema, ou porque pelo fato de estar desenvolvendo de uma forma inadequada, aquilo também pode criar um problema de respiração errada. Então a gente já tem aqui 3 problemas: a mordida aberta, o problema do crescimento ósseo, o problema da deglutição, que a criança vai engolir errado, o problema da respiração. E o problema da respiração vai influenciar de uma forma muito pior em todo o desenvolvimento da criança. Ela pode ter um problema da respiração, em vez de respirar pelo nariz, ela respira pela boca, de boca aberta, e mais uma vez vai prejudicar o crescimento do céu da boca. Então vira uma bola de neve, vai ficar cada vez mais estreito e mais fundo, cada vez ela respira pior. Geralmente as crianças que são respiradoras bucais, elas têm uma característica bem típica. Olha lá para o seu filhinho. Vê como que é. Veja se a aba do nariz está bem aberta, assim, que vai ter que respirar. Veja se ele ronca à noite. Veja se ele baba muito. Veja se ele tá com a língua no meio dos dentes. E tudo isso a gente consegue resolver com aparelhos ou miofuncionais, que vão reposicionar essa língua, essa musculatura, ou ortopédicos funcionais, que são aparelhinhos que são próprios, que estimulam e que afastam as regiões
que a gente não quer que faça. Muitas vezes a gente precisa de uma equipe multiprofissional para tratar uma criança dessa forma. Então precisa de um otorrino que entenda de respiração bucal, né? E todos os otorrinos entendem, mas são as áreas específicas. De uma fonoaudióloga, porque a criança vai acabar falando errado. E muitas vezes, acreditem, de uma fisioterapeuta. Por quê? Olha para mim. A criança que não respira, ela tem que fazer assim com a cabeça para poder abrir a via aérea aqui e conseguir respirar. Então ela vai criando um problema na coluna, que vai desde a ponta do pé até a parte de cima e vai crescendo com a coluna inadequada pela posição que ela tem que respirar e que é uma forma errada. Então veja bem, uma coisa tão simples da gente verificar no seu filho. Então para tudo que você está fazendo agora, corre lá, veja se a criança tem a língua no meio do dente, veja se ela respira pelo nariz, que é o que a gente tem que respirar. Veja se ela ronca, veja se ela tem um bruxismo. E tudo isso vai interferir no crescimento dela. Agora, voltando do começo, se a gente tem os dentes com uma posição que a gente aparece o dente de baixo, aparece o dente de cima e os dentinhos estão tortos, não se preocupe. Isso não é uma questão, não é uma indicação da gente usar necessariamente um aparelho nessa faixa etária. E agora eu vou contar o último caso para vocês conseguirem verificar. Mordida cruzada. O que é uma mordida cruzada? Imagina que a gente morde de cima, cobrindo de baixo, desse jeitinho. Se a gente morde ao contrário, assim, a gente tem uma mordida cruzada. Imagina o dentinho que eu mordo assim e que eu vou acabar mordendo dessa forma. O que vai acontecer com essa parte de cima que está encostando no dente de baixo? Não vai desenvolver. E a criança vai crescer basicamente a mandíbula porque não tem nada que está impedindo. Então, de novo, se a criança tem uma mordida cruzada anterior, que a gente chama, a gente vai ter uma posição errada de crescimento da parte de baixo, que chama-se mandíbula. E isso a gente corrige também na dentição de leite. A gente não espera o problema continuar, porque a gente já vai estar afetando o osso. Tá bom, gente? Tem mais um caso. Mordida cruzada aqui, ó, aqui atrás. A gente morde o dente de cima cobrindo de baixo, aqui atrás da mesma forma. Muitas vezes, se você olhar para a criança, ela tá assim, ó. O queixo tá torto. Por quê? Porque ela bate a pontinha dos caninos, que a base de cima tá meio que quase do mesmo tamanho da parte de baixo, desvia e morde. Isso chama-se mordida cruzada funcional de um lado só, unilateral. E a gente também tem que corrigir na dentição de leite. Aí existem vários tratamentos que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma pista de planas direta, que é uma resina que você coloca quando é muito pequenininho, para já conseguir ir resolvendo. À medida que a criança cresce, a gente consegue botar alguns aparelhos que vão corrigir esse posicionamento. Podem ser aparelhos mais colados na boca ou podem ser aparelhos móveis. Depende muito do que o profissional avaliou, se essa mordida é instalada, esquelética, se ela é funcional, enfim. Precisa de um odontopediatra ou de um ortodontista para poder avaliar. Tá bom, gente? Eu acho que eu deixei bem claro para vocês. Olhem para o seu filhote, corre lá, veja se tem alguma coisa. Me escreve, me conta se você verificou alguma coisa errada, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos. Para todas as mamães e papais, passem para os seus parentes, porque isso é uma coisa muito importante. A gente tem que detectar desde pequenininho para a gente não deixar aquele problema continuar na dentição que vem depois, que é a permanente, tá bom? Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.